É interessante como em diferentes países certos movimentos temáticos, certos movimentos de construção, às vezes de narrativa, de personagem ou de criação poética são semelhantes. No Brasil, em 1912, foi lançado Eu e Outras, o Eu, na época apenas, de Augusto dos Anjos, que é um livro de poesia sui generis no Brasil, no decadentismo brasileiro e do mundo, enfim. E no mesmo ano, Gottfried Benn lançava Morgue, seu primeiro livro de poesia. Na verdade, acho que é o segundo. Na verdade, é o primeiro livro de poesias dele, porque o primeiro trabalho dele escrito foi informações biográficas corriqueiras do autor, uma dissertação sobre diabetes. Gottfried Benn é um poeta único que teve uma carreira com estranhos desenvolvimentos, assim, quase como um plot twist. E esses desenvolvimentos marcaram muito a consciência dos alemães no exílio, a resistência, né, dos alemães contra o nazismo. Médico, né, o Ben era médico, ele teve uma experiência, digamos assim, considerável em hospitais. E o primeiro livro de poesia dele, então, Morgue, Andere Geschichte, foi justamente um apanhado dessas experiências em forma de poesia. Isso que aproxima ele tanto do Augusto dos Anjos, que também, não é, trabalha, digamos assim, o corpo, o corpo em declínio, o corpo doentio, o corpo no hospital, não é, o corpo morto. A diferença, e isso se projeta bastante no caso do Gottfried Benn, é que Benn já tinha uma forma mais, né, enquanto uma forma mais tipo, da poesia contemporânea, enquanto o Augusto dos Anjos trabalhava filosoficamente um ideário Schopenhauer, derivado de Schopenhauer, não é? Daí essa percepção da decadência vinculada à decadência física propriamente dita, não é? Gottfried Benn vai ser um indivíduo muito mais ligado a Nietzsche. Então a percepção dele é de uma decadência, de um horror físico, né, um horror corporal ligado ao vitalismo, não é? A energia. E isso faz os poemas dele realmente muito mais energéticos, inclusive, né? Uma outra pegada. Essa poesia de raiz assim mórbida teve um impacto considerável na Alemanha pré-Primeira Guerra Mundial. Muita gente ficou horrorizada. E principalmente teve uma grande influência na constituição do expressionismo. O Ben foi talvez um dos grandes poetas expressionistas que sobreviveu à Primeira Guerra e produziu posteriormente. O expressionismo, e eu vou ter que falar de vários autores aqui, né, desse movimento, porque vários acabaram, enfim, num ostracismo injusto, mas o expressionismo era um movimento poético ou artístico em geral, né, literário, cinematográfico, muito complexo, não é? Embora existam vários manifestos expressionistas, né? Manifesto da poesia expressionista, alguns manifestos políticos também, né, que conectavam o expressionismo aos movimentos de novembro, né, de 1917 na Alemanha, enfim, não é? Mas o expressionismo em si, ele não tem uma cabeça, vamos dizer assim, não tem um André Breton, um Felipe Marinetti, não é? Por outro lado, eles não são tão abstratamente artísticos, né, como é o caso do cubismo. Então, o expressionismo ele é um espírito do tempo. E cada autor, cada artista desse momento histórico de crise
que levaria à Primeira Guerra, e depois da derrota na Primeira Guerra da Alemanha, levaria a crise, uma série de outras crises que, digamos assim, pavimentariam, né, o caminho do nazismo. O expressionismo, ele não tem uma cabeça, né? Então Gottfried Benn, ele foi um poeta que representou o expressionismo, né? Esses autores expressionistas, eles mais ou menos representavam em si mesmos os expressionistas, como se o corpo deles, de certa maneira, não exalasse esse tipo, essa construção vanguardista, né? E então o Ben, ele mais ou menos era um dos grandes autores do expressionismo. Ele, na poesia dele, a partir do Morgue, ele vai trabalhar então essa visão vitalista, né? É uma visão de um retorno, não é, a percepção do corpo apodrecido, né? Então alguns poemas dele são famosos. A Bela Juventude, que fala de ratos devorando uma criança por dentro, ou A Pequena Cécia, que é uma mesa de secação mesmo, né? Ali narrada com sentido poético. Essas buscas dele pelo corpo não é tanto a percepção da decadência, né, como no caso dos Anjos, aliás, não é nem um pouco, mas uma busca de um retorno ao originário, de um retorno quase molecular, né, ao momento em que você não necessitava de razão ou de nada do gênero, em que o ser humano, o musgo, a planta e o animal eram quase que uma continuidade, né? Então é uma poesia que tem uma forte carga irracionalista, não é? Talvez por conta disso, né, embora ela não seja necessariamente irracionalista, ela tem uma certa pegada. E talvez por conta disso, ele tenha sido, dos grandes autores expressionistas, o que mais se aproximou do nazismo. E aí o Gottfried Benn passa uma segunda fase, né? No início ele era, então, esse médico jovem que trabalhou em hospitais públicos, ou, sei lá, particulares na Alemanha da época, antes ainda da guerra, testemunhando uma série de misérias, né, físicas e corporais usuais nesse tipo de instituição, né, nos hospitais da época, que não existia asepsia, não era muito clara, né, analgesia, anestesia era também uma coisa meio que um privilégio, né, ou não muito desenvolvido. E plasmou isso em poesias que falavam desse retorno da humanidade para uma continuidade quase que primitiva, realmente, num sentido molecular. Mas a partir dos anos. Isso foi durante. Né, isso, os expressionistas também absorveram como uma espécie de crítica cultural. Isso foi durante toda os anos 10, enfim, os anos 20, 30. Quando, por fim, o Gottfried Benn se aproximou do nazismo e se converteu ao nazismo, né? Se tornou exatamente nazista, mas apoiou o regime. E esse apoio do Benn criou uma cisão digamos, na consciência dos exilados alemães, que foi, enfim, teve desdobramentos até que até hoje, de certa maneira, ressoam ainda, né? Que tipo de desdobramentos? Com a adesão do Ben, o Ben, como eu falei, ele foi um norte, um guia da criação artística, poética e literária alemã durante o expressionismo e depois, porque ele continuou produzindo, ele não morreu na Primeira Guerra, como Trakl ou outros autores, ele não morreu antes, como Heine, né? Ele continuou, e a adesão dele chocou uma parte da intelectualidade alemã, que já né, já estava exilada, alguns, como o Klaus Mann, né, o sobrinho lá do Thomas Mann. Klaus Mann, ele ficou chocado, né, com essa atitude, com essa conversão. E essa conversão gerou um debate a respeito do expressionismo. Como eu falei, o Ben, como outros autores, eles encarnavam no corpo deles o expressionismo. Uma parte da produção, já nos anos 20, 30 do Ben,
Ele produziu muito, escreveu muito, ele escreveu contos, escreveu romances, ensaios, além de poesia. Essa produção já se afastava do que ele produziu em 1912, obviamente. Mas, mas ele ainda era visto como uma espécie de representante do expressionismo. E isso fez com que surgisse um debate em torno de se o expressionismo facilitou ou não a ascensão do nazismo numa revista de exilado chamada A Palavra, das Wort. E esse debate é histórico, não é? É curioso que a discussão a respeito das opções políticas do autor eclipsaram, de certa forma, a própria obra dele. Então se fala de Ben, inclusive, de Gottfried Benn, inclusive quando se discute política, quando se discute cancelamento, né? Quer dizer, como eu já falei em outros vídeos, o cancelamento no passado tinha o nome de expurgo, não é? E ele foi muito praticado na União Soviética, foi muito praticado tanto em termos físicos, o expurgo de, enfim, pessoas que tinham uma ideologia considerada herética ou reformista, quanto nos círculos intelectuais. Então, autores foram expurgados, a obra deles e tal, por ser considerada ali fascista ou, enfim, como no caso do Ben, essa adesão fez com que fosse necessário rever a obra dele, e nessa atitude surgiu o debate sobre o expressionismo, que congregou vários intelectuais dos mais variados de língua alemã, né? Inclusive que não só que estavam ao redor da revista, né? Mas enfim, que leram a revista mais longe, como Benjamin, não é? O pessoal da escola da teoria crítica, né? Também estava exilado. O Ernest Bloch, enfim. Então, é curioso como o autor aí teve a sua poesia praticamente eclipsada. E hoje é muito difícil encontrar qualquer tipo de tradução poética do Ben, embora a discussão em torno da conversão dele seja publicada a cada ano, tenha novas teses e novos, enfim, o debate não cessa, porque realmente foi o momento em que se definiu mais ou menos a percepção da responsabilidade política do artista, de um lado, e do dogmatismo das perseguições e do julgamento desse mesmo artista de outro. A maldição de alguns autores é o sucesso de suas obras, ou pelo menos o sucesso de uma obra. A gente já comentou um pouco sobre isso nesse nosso programa semanal, mas isso, digamos assim, uma das melhores exemplificações desse fato, de como o sucesso de uma única obra obscurece as outras produzidas pelo mesmo autor, ocorreu com a escritora australiana Joan Lindsay, não é? Joan, ela foi uma escritora de produção não muito vasta, uma produção muito mais centrada na mídia, assim, em artigos jornalísticos, ensaios, em um material mais reflexivo ou descritivo. Ela escreveu algumas peças, alguns romances. Uma parte deles foi publicado em vida, outro só póstumamente, né? E ela ocupou a função australiana, né? Viveu aí em meados, digamos assim, até uma vida até relativamente longa. Ela nasceu no finalzinho do século XIX e viveu até os anos 80 do século XX, né? Então ela teve uma produção, ela na verdade ela trabalhou em muitas coisas diferentes, ela trabalhou, o marido dela era artista, ela também era pintora, ela trabalhou até como diretora do museu, da galeria de arte, né, na galeria National Gallery de Vitória. Então ela teve uma série de funções, escreveu durante esse período também. Em 1967, ela publicaria o romance Picnic at Ranging Rock. E esse seria o seu grande sucesso, não é? E sua, talvez, maldição. Porque Picnic at Ranging Rock, poucos anos depois, em 1975, quer dizer, 10 anos depois, mais ou menos, né?
em 1970. O romance foi originalmente publicado em 67, menos de 10 anos depois, em 75, o diretor australiano Peter Weir, que é famoso aí por uma série de produções, né, Galípoli e tudo mais, ele faria uma adaptação com o mesmo título, que no Brasil ganhou a tradução, o título, né, de Piquenique na Montanha Misteriosa, com Annie Lambert, Annie Louise Lambert, Raquel Roberts, etc. E esse filme, ele é um pouco um marco na produção, uma espécie de retomada ou de redescoberta do cinema australiano, né? A produção do cinema australiano nos anos 70, 80, né? Com outros diretores, né? Não só com Peter Weir, mas outros diretores que impulsionariam o cinema australiano para um pouco o centro das atenções ali durante esse período, com obras premiadas, obras que fariam sucesso, obras experimentais e de impacto, né, como Mad Max e outras. Então, Picnic at Rangoon Rock, o filme, teve uma imensa, digamos assim, se tornou um filme imensamente popular no período. E essa popularidade do filme acabou tendo um impacto na obra, impulsionou as vendas, né, provavelmente, da obra. O meu livro que eu tenho aqui é da Penguin Books, pra vocês terem uma ideia. Mas, ao mesmo tempo, esse impulsionar, né, também foi nomeado, foi indicado para vários prêmios, ganhou de melhor fotografia o BAFTA da época, né, do ano. Foi indicado para uma série de prêmios, inclusive o BAFTA de outros prêmios também foi indicado, né? E esse filme teve uma grande repercussão, digamos assim, na época, pela maneira como. Se tornou um filme extremamente influente, né? Declarado, a Sofia Coppola, por exemplo, declarou publicamente, né, em entrevistas, que, por exemplo, Virgens Suicidas dela teve uma inspiração direta nesse filme. E tem mesmo. É perceptível pela atmosfera. Porque o filme ele tem uma atmosfera de feminilidade, ao mesmo tempo de mistério, e, aliás, uma atmosfera quase erótica, que fez realmente com que o livro ganhasse um rosto, vamos dizer assim. E esse rosto marcou, né, a produção da Joan. E é curioso como ele também matou o resto. Porque a minha edição do livro, se ela é da Penguin, por um lado, do Penguin Books, por outro, ela é uma espécie de um extra, né? Ela é um suplemento do Blu-ray do Picnic at Ringing Rock, da Criterion Edition. Né? Quer dizer, o livro aqui é um suplemento, igual aos extras, as entrevistas, etc., que vem no Blu-ray. Então, eu acredito que essa é a questão central, né? Quer dizer, o filme teve um impacto considerável e isso de uma tal maneira que se mimetizou com o livro, tanto como eu disse, o livro ele vem junto do pacote ali, né, do box do Blu-ray do filme, mas isso fez com que o filme eclipsasse de certa forma o livro e depois de um certo tempo eclipsasse esse conjunto, né, filme e livro, tivesse uma tal sinergia que eclipsou a obra inteira da autora. Mas do que trata Picnic at Ringing Rock? É uma obra muito instigante. Como eu disse, ela tem a adaptação que segue bem de perto o livro. Ela tem esse caráter de uma espécie de filmagem do impressionismo pictórico da época. Especialmente, parece que o impressionismo teve esse impressionismo de paisagens, né, de representação de paisagem, teve um impacto muito forte na Austrália. A capa mesmo dessa minha edição do Picnic do livro parece até uma cena do filme, mas não é, é uma pintura da época, do final dos anos do século XIX. E então teve esse impacto gigantesco, né?
ah, por conta dessa representação, digamos assim, colonial, porque são personagens brancos que estudam, né, no caso, moças do internato, mas ao mesmo tempo em conflito com a paisagem, ou pelo menos com o universo que a cerca, não é? Então isso gera um efeito de estranhamento muito instigante que provavelmente a própria autora, que tem uma mão excelente para descrições também, ela deve ter tido em vista realmente essa produção impressionista desses autores preocupados em representar a paisagem australiana no estilo mais das cores ali do Renoir e de outros pintores assim. Mas qual é a história? Bom, no Dia dos Namorados de 1900, exatamente aí do último ano do ciclo, do século, né, da virada do século XIX para o XX, um grupo de moças, com duas professoras, se não me engano, né, elas recebem assim um estudo de campo. Elas vão realizar um estudo de campo num lugar na Austrália conhecido como Ranging Rock, que é conhecido, né? É um ponto turístico. É uma formação que fica em Victoria, na parte central de Victoria, na Austrália, né? Aparentemente era um antigo vulcão e virou uma formação estranha de pedras, assim, com uma espécie de colina. E então essas moças vão lá fazer um estudo meio, sei lá, um estudo de campo desse material. E é aquela, digamos assim, as vestimentas, etc. Existe aquela inadequação, né, típica do período vitoriano, daquelas roupas e daquelas enormes, né, e cheias de laços, né, que você amarrava a mulher dentro da roupa, cheia enfim, espartilhos e etc, etc. Isso também aparece no filme. E elas, enfim, vão para essa formação geológica, com essa roupa extremamente inadequada, num calor desgraçado, né? Porque, enfim, é, uma, é um país tropical. E nesse lugar, algumas delas, né? E continua-se a busca, né? Pressegue em torno das outras duas e da professora que não retornam mesmo. Bom, então, o que acontece? Esse desaparecimento revela uma série de, digamos, de pequenas crueldades naquele cotidiano aparentemente regrado, aparentemente, digamos assim, como as roupas, né, que essas moças usavam, não é? Na verdade, também uma série de pequenas, digamos assim, trocas amorosas, inclusive, entre essas moças que pareciam tão regradas, né? Tão como as vestes que elas utilizam, isso é uma cena interessante no filme, assim presas ali, que tinham um certo quociente de liberdade, embora houvesse uma opressão evidente. E essa opressão se revela em uma delas, que não me lembro se ela não foi no passeio, se ela não foi no grupo. Então ela termina cometendo um ato extremo. Essa narrativa é uma narrativa que tem uma atmosfera gótica. Como eu disse, ela representa muito bem o chamado gótico colonial, poderia representar em vários sentidos, porque existe primeiro um embate entre as forças da natureza e as forças da civilização, não é? A natureza, óbvio, é o universo colonial não domesticado, que tem um poder de ressonância forte em um lugar como a Austrália, onde realmente o território parece ser bastante selvagem, né? Por um lado. Por outro, existe esse fascínio pela impossibilidade, digamos assim, e nisso a narrativa é muito boa, não existe uma resolução muito clara. Você não sabe se é um evento sobrenatural, não é?
se é um evento alienígena, se essas moças simplesmente se perderam, caíram num buraco e morreram, digamos, as autoridades, a população não conseguiu encontrar mesmo, se alguém sequestrou e matou, né, no estilo de filmes, alguns ambientados na Austrália, essas moças, essa professora. Não é muito claro, mesmo a que retorna, ela não tem uma visão muito clara, pode ser por conta do trauma, pode ser porque ela não queira revelar. E isso é fascinante. Você lê o livro até o fim, né? Você vai devorando sem entender muito bem o que aconteceu e ao mesmo tempo fascinado com essa construção, né? Com o porquê desse desaparecimento. Duas narrativas que me vêm bastante à mente, quer dizer, não uma narrativa, um sistema, né? Que é o sistema narrativo, em primeiro lugar, do Robert Aickman. Não sei se a Joan chegou a ler o Aickman, mas ela tem uma estrutura Aikmanesca muito bem urdida, que faria, não sei também se o Aikman chegou a ler o livro dela, talvez até, faria as honras do mestre, né, do grande Robert Aickman, teria, né, elogiado essa estrutura da construção desse mistério. Por outro lado, também, mais ou menos na mesma época, há um romance japonês do Kobo Abe chamado A Mulher nas Dunas, Suna no Onna, que tem uma espécie de reversão. É a perspectiva do desaparecido dessa vez, né? E não da família, das autoridades e tal. O desaparecido, né? Que opta até, né? Ele desaparece voluntariamente, está procurando alguma coisa. Eu vou falar no futuro do Sunano. E ele desaparece. Então é mais ou menos isso. Você tem uma opção por desaparecer, de certa forma, porque elas vão voluntariamente para a pedra e elas vão voluntariamente atrás de alguma coisa na pedra, né, na Hanging Rock, né, naquela formação geológica, que aparentemente elas mesmas não sabiam direito, que não era necessariamente terrível ou assustador, que a partir das interpretações das diferentes pessoas, né, poderia parecer terrível, poderia parecer assustador, e isso, essas diferentes interpretações ao longo da narrativa, especialmente por conta da necessidade de uma espécie de dupla investigação, uma investigação dentro do internato, né, para entender por que essas moças foram até ali, até aquele ponto e tal, e uma investigação fora, em busca, né, dos corpos ou delas, né, enfim, vivas, né. Essa dupla articulação de investigações faz com que a narrativa ela fique extremamente fascinante, né? Você está continuamente lendo e não sabe mais ou menos para onde vai a narrativa, né? Qual vai ser o desdobramento, qual vai ser o desfecho e principalmente como o que motivou, né? Essa pergunta essencial, o que motivou essas meninas? Isso é uma pergunta que ela trabalha muito bem. E é interessante, né? Porque aparentemente a autora, Joan Lindsay, ela chegou a escrever um capítulo perdido do livro que foi publicado. Um capítulo não, é mais ou menos uns 20 páginas, né? O livro, ele é uma novela relativamente curta, não é? E em torno de 20 páginas, assim, extras. A novela em inglês, ela tem mais ou menos... não é tão curta, assim, tem umas 200 páginas, né? É um romance. Ela escreveu mais umas 20 páginas adicionais com uma espécie de desfecho. Eu, assim, esse desfecho, ele existe pela internet afora. Eu acredito assim, se após ler o Picnic at Hanging Rock, que eu não sei, aliás, nem se tem, eu acredito que não exista tradução em português, mas, né, se você lê a novela até o fim, o romance original, e aí você quiser desdobrar um pouco a percepção, talvez valha a pena ver essa conclusão de 20 páginas que rola aí em PDF pelas redes sociais. Eu não aconselho, porque ela destrói. Parece que os editores, ou um editor, não gostou muito desse capítulo e pediu para ela retirar, né? Um editor muito sábio. Porque esse capítulo destrói um pouco o que ela tinha construído em termos de mistério, né?
Então é um romance brilhante de mistério, de uma autora que parece muito, muito promissora, né? Assim, e de uma obra que parece instigante, mas que foi sufocada pelo sucesso do seu livro, né? Um sucesso inicialmente não muito impressionante, não muito grande, porque foi um filme australiano, né? Mas aos poucos esse filme, por conta também da qualidade do filme, ele foi dominando a perspectiva em relação ao livro em si, né? Ele substituiu no nosso imaginário o livro, até por ser uma adaptação muito, muito bem urdida, muito próxima do original. Né? E aí, só para comentar, existe também uma série de TV mais recente, 2018, chamada Picnic at Hanging Rock, né? Inclusive com a Natalie Dormer, que faz o Game of Thrones. E, bom, não tem muitas informações dessa série, saiu, parece que tem na Amazon disponível, mas na Amazon Prime, né? Mas não sei, eu acredito que não deva ser tão impressionante quanto o filme, muito menos quanto o livro.